A economia do mundo gira em torno das relações de consumo, seja de bens duráveis, produtos, mas também de serviços. Por isso, o consumidor deve sempre estar atento aos seus direitos. E esse é o tema de hoje do Conversa Pública, que recebe um velho conhecido, um parceiro da Boas Novas, Renato Porto, advogado especializado em direito do consumidor. Renato, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Prazer sempre é todo meu. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estou honrado de estar aqui com vocês. Renato, é isso mesmo, né? O consumidor deve estar sempre atento aos seus direitos, até porque muitas vezes as empresas não estão muito preocupadas em dar essa liberdade para quem está ali consumindo um produto, um serviço, não é mesmo? É mesmo, o direito do consumidor é uma ciência ampla e até recomendo o seguinte, se você é advogado ou não, se você é juiz ou se você é um cidadão, o que você tem que fazer, na verdade? Tenha o Código de Defesa do Consumidor em mãos. É muito simples, se você pegar no teu celular agora e jogar no navegador assim, Código de Defesa do Consumidor, ele vai aparecer, ele vai ser baixado e tem um artigo que é muito interessante, que é o artigo 6º, que é o artigo do problema. Se um dia você tiver um problema e quiser saber se você tem direito ou não, entre no Código de Defesa do Consumidor e tem o artigo 6º. Está dizendo assim, são direitos básicos dos consumidores. Então, se você quer ter uma noção da base do seu direito, dessa norma de ordem pública, o ideal é que você tenha o CDC, que você sempre consulte o artigo 6º, porque todos nós passamos por situações de consumo, né? Importante, se você um dia for trabalhar, se você foi de carro e você abasteceu, primeiro, se você comprou o carro, você consumiu. Se você abasteceu, o que você fez? Consumiu. Se você foi de ônibus, entrou no ônibus, pagou a passagem, o que você está fazendo? Consumindo. E assim a coisa vai andando. Bom, a gente tem, claro, muitas dúvidas a respeito dos direitos do consumidor e a gente vai começar com uma pergunta que foi enviada para a gente lá no nosso canal no YouTube, na coluna de Direitos do Consumidor, que é do João Batista Rodrigues Martins, ele é lá de Porto Alegre. Ele contou para a gente que comprou um saco de arroz e nesse saco de arroz tinha um corpo estranho, entrou em contato com a empresa, ela disse inicialmente que poderia ser bolor, talvez ali por conta do calor, causou umidade, mas o João disse que tinha partes vermelhas nesse corpo estranho. E aí a empresa pediu que ele mandasse o produto para que ela analisasse. E aí ele pergunta, como ele deve proceder? Bom, vamos lá. Corpo estranho no alimento, o que fazer? Primeiro eu vou dizer para você se existe o direito ou não. Como eu falei, tem o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que tem um inciso 6º, né? Artigo 6º, inciso 6º. São direitos básicos dos consumidores, a prevenção e a reparação de danos. Nossa, se você compra um saco de arroz, só desse arroz já ter alguma coisa ali dentro, você não vai comer o restante do arroz. Então já surge o direito do quê? Da troca desse saco de arroz, porque você está sofrendo um dano, você está sofrendo um prejuízo. O consumidor, quando ele identifica uma falha, o que ele tem que fazer? Ele tem que levar esse produto para o fornecedor e esse fornecedor, no caso um supermercado, tem 30 dias para sanar essa falha. Não sendo sanado isso, o que ele pode pedir? Ele pode pedir o dinheiro, ele pode pedir o abatimento do preço ou ele pode pedir uma indenização em função disso, né? A troca, a devolução das quantias pagas ou o abatimento proporcional do preço. Tudo isso sem prejuízo dessas perdas e danos, que é o valor dessa indenização. Então, Renato, como é que eu procedo nessa hora? Você identificou? Fotografe aquilo, leve até o fornecedor e diga, olha, tem essa falha, o que você tem que fazer? Ah, tá. Imediatamente eles têm que proceder essa troca. A lei dá 30 dias para eles procederem essa troca. O ideal sempre é que você, nesse caso de alimento, se é só você identificar aquela falha, né, você viu que estava vermelho, você sofreu alguma lesão física em função disso? Provavelmente não. Agora, se você comeu um pouquinho daquilo e passou mal, o ideal é que você leve esse produto, antes de voltar no fornecedor, que você leve na delegacia do consumidor, para que eles façam uma prova pericial, para que eles possam identificar aquela falha. Por quê? Porque na hora que você for tentar processar esse fornecedor,
caso ele não proceda à troca, caso ele não faça nada, eles vão dizer: o que me garante que isso aí não foi o consumidor que colocou? Então, Renato, peraí, existe o direito? Sim. Artigo 6º, inciso 6º. Qual é o passo a passo? Notifique o fornecedor e leve esse produto para a delegacia do consumidor. Quando você tiver um laudo, aí você entrega esse produto para o fornecedor para que ele faça a troca. Tudo isso sem prejuízo da possibilidade de uma indenização, que no meu modo de ver existe. Né? A mera exposição de um produto que tem um corpo estranho, isso tem uma possibilidade de te causar um dano. E se existe essa possibilidade de causar o dano, é o tal do caráter punitivo, pedagógico, para que aquele fornecedor não venha a repetir esse ato. Então, eu acho que é mais ou menos esse o passo a passo, e o direito, sim, existe. Aí em Porto Alegre, então se a gente estiver no Zafari, né, aí de Porto Alegre, ou então e isso acontecer, eu espero que não aconteça, porque é uma grande rede de alimentos, mas se acontecer, faça isso e eles vão ter que resolver esse problema. Tá aí a resposta para o João Batista Rodrigues, lá de Porto Alegre. Espero que tenha sanado bem a sua dúvida, e quem tiver mais dúvida pode mandar para a gente no bnb@boasnovas.tv, ou então vai lá no canal no YouTube e bota a sua pergunta ali nos comentários, que a gente vai fazer tudo possível para responder na medida aqui que a gente for conversando com o Renato Porto em outras oportunidades. Aproveitando para falar também de uma questão médica, já que a gente estava falando de um alimento, muitas vezes o paciente não sabe disso, as pessoas que têm algum parente internado, mas os hospitais eles têm a obrigação de fornecer ao paciente ou ao representante legal deles um prontuário médico com tudo aquilo que ele foi tratado ao longo daquela estadia no hospital, não é? Existe um direito do consumidor que de tão ser negado, esse direito é tão negado ao consumidor, que o consumidor ele não sabe que tem. Né? O prontuário é um documento do consumidor. Aí você deve estar perguntando assim: Renato, o que é o prontuário? Você já viu que quando você está internado, você está deitado ali na cama do hospital, tem uma prancheta assim na beira da cama, onde eles vão falando: olha, hoje de manhã nós administramos o medicamento tal horas passou o pessoal da rotina, depois passou o pessoal da enfermagem. Ali está a vida do paciente. Como se fosse um diário daquele período. É o diário de bordo, vamos dizer assim. No final de uma estadia, né, no final da internação, teoricamente o consumidor teria o direito de ter isso. Só que alguém aqui já foi internado e no final da internação o pessoal do hospital falou: olha, toma aqui teu prontuário. Não. E qual é o grande problema disso? Porque se lá na frente você tiver qualquer problema, vamos supor que você fez uma cirurgia e porque essa cirurgia não foi bem sucedida, ou porque você teve uma infecção hospitalar, ou a medicação que foi administrada não foi a correta, daqui a uma semana, 10 dias, um mês, você tem um problema. Para você conferir se o tratamento foi perfeito, o que você precisava ter em mãos? O prontuário. Então, os fornecedores não fornecem o prontuário e é um direito do consumidor. Ah, mas se o fornecedor, Renato, se o fornecedor não quiser me dar, mande um e-mail se documentando, dizendo, né, que eu quero o meu documento. Aí eles vão responder: ah, não, isso é um documento da empresa e tudo mais. Imprima aquela tela, que se um dia você tiver um processo para ajuizar, você pode provar que tentou obter de forma voluntária aquilo que seria um direito do consumidor, e assim não foi feito por parte do nosocom, né, do hospital. Renato, eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa que nunca teve um problema com um banco, né? Alguém que de alguma forma não teve com alguma taxa extra, alguma coisa que foi cobrado que não deveria, né? Os bancos, eles muitas vezes também querem cobrar por qualquer tipo de serviço, mas existe uma lei que proíbe, que faz com que o consumidor tenha o direito de receber no banco, se quiser, uma conta sem nenhum tipo de taxa de manutenção, não é mesmo? Na verdade, eu acho que é o seguinte: o contrato, né, quando você fecha um contrato com qualquer empresa, inclusive com uma instituição financeira, o ideal é que esse contrato ele tenha de uma forma muito clara o quê?
a informação do que você está contratando. Então veja, eu posso ter uma conta corrente que me cobre uma tarifa alta, mas porque eu uso muito, porque eu sou empresário, porque eu emito boleto, porque eu ganho dinheiro com aquilo e tudo mais? Claro que sim. Se você utiliza mais, você paga mais. Agora, se você utiliza pouco e atende a uma promessa, a uma oferta do fornecedor, em que diz às vezes sem juros, ou então não pague por isso, ou aquilo, ou cartão free, né? Ou então conta. O grande problema, eu noto, nas relações bancárias, é o aspecto da informação contratual. Porque nessa sociedade da informação, quando a gente informa em excesso, a gente desinforma. E aí, quando vem um contrato com 2.000 cláusulas, por que eles colocam tantas cláusulas? Para você não ler. Por que o manual do teu telefone celular, cada dia que passa, está mais pesado do que o telefone celular para você não ler? E aí, o dia que você tiver um problema, o fornecedor vai tentar se alforrear de responsabilidade, dizendo, está no manual, está no contrato bancário que você me pagará essa tarifa. Mas como é que essa informação foi concedida? Às vezes a publicidade dizia uma coisa, free, mas o contrato dizia outra. Qual é a solução para esse tipo de problema? O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor diz que todo meio de informação suficientemente preciso, que é a publicidade, ela integra o contrato, ela vira contrato, ela é contrato. Então, se você informou que era sem nenhuma taxa deve ser cobrada, por mais que aquilo esteja presente no contrato. E é assim que tem que andar. Vamos andar de uma forma limpa, de uma forma clara, de uma forma que o consumidor, quando olha aquela relação, ele consiga entender como tal. E não ele absorva uma relação jurídica de consumo que lá na frente ele venha descobrir que não era nada daquilo. Nesse caso específico de uma conta sem taxa de manutenção, isso aí também é uma resolução do Banco Central, que o consumidor tem direito de chegar ali na agência e dizer, olha, eu quero uma conta, mas eu não vou usar muito. Pois é, mas tem que explicar o tipo da conta, porque existem contas que você não precisa ter essa tarifa, mas existem outras que deve ter a tarifa. Só que então é na hora da negociação e o consumidor tem que ser esclarecido sobre essa possibilidade ou não. Bom, aproveitando que a gente está falando de banco, recentemente... Vamos brigar com eles, adoro isso. Aproveitando, a gente teve agora uma resolução aí do governo, do Banco Central novamente, falando sobre cheque especial, né? Tabelou ali o cheque especial, o valor máximo, não necessariamente tabelou, mas colocou um teto e aí, em contrapartida, vai dar ao banco o direito de cobrar para o cliente uma taxa, mesmo que ele não use o cheque especial. Os órgãos de defesa do consumidor já estão de olho nessa questão? São chamados direitos. A gente tem alguma coisa, quando você, por exemplo, quebrou teu carro, tem que ser o meu discurso nessa hora, ele não pode ser estritamente técnico, né? A gente tem que conseguir entender de uma forma mais ampla. Quebrou meu carro. Eu tenho o direito de ir e reclamar pelo meu carro. Agora vamos supor que toda uma linha de veículos quebre. Existe um direito coletivo daquelas pessoas em específico que elas podem brigar por isso também. E existem outros direitos que atingem a toda a sociedade. Por exemplo, quando sai uma publicidade enganosa, quem foram os atingidos? Eu não tenho como saber. O dia que uma publicidade corre às redes sociais, às mídias, de uma forma geral, eu não tenho como entender quem foram os atingidos. Esses são os chamados direitos difusos. Aí não é o Renato que entra com essa ação, é o Ministério Público, são os órgãos de defesa do consumidor. Então existem direitos individuais, que é quando o Renato processa. Existem os direitos difusos, que são esses que atingem um número indeterminado de pessoas. E existem outros direitos que atingem um número determinado de pessoas. Então, por exemplo, imagine que são os usuários do veículo tal. Eu tenho como determinar esse grupo de atingidos? Sim, traz isso para o banco. Existem direitos individuais, o Renato resolveu brigar. Existem os direitos individuais homogêneos, os correntistas daquela instituição têm o direito. E existem os direitos difusos,
que aí derramamento de óleo na Baía de Guanabara, quem tem o direito é toda a coletividade. Então, sim, a resposta é positiva. Os órgãos de defesa do consumidor, representados pelas associações de defesa do consumidor, pelo Ministério Público, pelos órgãos da Defensoria Pública, pelos órgãos da administração pública em geral, como, por exemplo, o PROCON, eles estão de olho nesse tipo de prática, são os chamados direitos individuais homogêneos, e a base desse direito está onde? Lá no artigo 6º, que qual é? A informação, a prevenção contra danos. Então a resposta é sim. Bom, ainda falando sobre contas, né? A gente sabe que muitas vezes o consumidor é cobrado, seja por um cartão de crédito, uma operadora de telefonia, de internet, de televisão. Muitas vezes tem uma cobrança ali indevida, cobrou um pouco a mais. O que diz o Código de Defesa do Consumidor no caso dessa cobrança a mais que o consumidor recebeu? Quando a gente fala de cobrança de dívidas, é importante fazer uma divisão. Existe uma coisa chamada cobrança indevida e existe outra cobrança que se chama cobrança abusiva. O que é a cobrança indevida? Quando eu cobro quantia a maior. Então, se eu já paguei R$10 e você me cobrou R$12, aquilo que foi pago a maior, eu efetuei esse pagamento para não ter nenhum problema. O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor que pagar por quantia indevida tem o direito de receber o dobro daquilo que pagou em excesso. Mas atenção, é do que pagou, não do que foi cobrado. Então, veio a fatura do mês, eu paguei. Aí mandaram de novo e eu paguei de novo, eu tenho o dobro daquilo que eu paguei. Então a resposta direta para você em relação à cobrança indevida é que você tem o direito de receber o dobro daquilo que você pagou em excesso. Mas existe também a cobrança abusiva. Cobrança abusiva é abuso de direito. E o que é abuso de direito? Você já viu fornecedores que ligam 297 vezes para você? E às vezes até ameaçam. Por mais que você diga assim, eu não tenho dinheiro, meu amigo. Não adianta me cobrar. E na hora que você desligar o telefone, o cara liga de novo. Né? Eu tenho um relato que foi interessante de um consumidor que falou para mim, Renato, eu perdi o emprego e não paguei mesmo. E cada vez que aquela empresa me liga, e eu já disse para eles que não tenho, consegui um novo emprego e agora estou organizando a minha vida, cada ligação que eu recebo é quase que rememorar o meu fracasso. E eles fazem eu rememorar o meu fracasso mais de 30 vezes por dia. Isso não é só um deslize, um descuido. Isso é um ato que merece uma indenização por danos morais. Olha que coisa louca. Você deve, mas na forma da cobrança, se existir esse abuso de direito, esse fornecedor que tem o direito de cobrar, como ele abusou do direito, ele tem que te indenizar. Pô, esse é o direito em função do momento da cobrança. Então é bom que você saiba se é a questão de uma cobrança indevida, que é quando você cobra mais, você é cobrar de quantia maior, esse você tem o direito do dobro, ou se você está tendo a questão do abuso de direito, e aí você tem até mesmo uma indenização. Você pode fazer cessar aquela cobrança e pode até mesmo pedir uma indenização. É bom que deixe claro que dever não é crime, né? Você pode dever, muitas pessoas passam por problemas financeiros e isso não é nenhum crime. E o fornecedor sabe que faz parte da inadimplência, né? Por que a taxa bancária é tão alta? Porque está dentro da inadimplência. Né? Na hora que eles vão fechar a conta do juro que vai ser cobrado, ali dentro daquele juro tem um pouquinho da inadimplência. Então, se a inadimplência já está sendo pulverizada por todos os consumidores, no momento que um dos consumidores, que essa conta já está paga por todos, estiver em estado de inadimplência, o mínimo que tem que ter o quê? Respeito. Renato, vamos falar agora sobre essa dinâmica nova de comércio que é comprar fora do estabelecimento comercial, especialmente pela internet, né? Uhum. Quem compra fora do estabelecimento, seja por um catálogo, ou então uma compra por telefone, na internet, tem direito de se arrepender daquela compra, né? Aliás, quem nunca comprou à distância, né? Quem nunca comprou pela internet? Bom, vamos lá, as compras à distância. A gente tem um artigo, que a essa hora eu tenho certeza que você já tem o Código de Defesa do Consumidor em mãos, que é o artigo 49. Toda vez que comprar à distância, comprou pelo telefone, pela televisão, venda catálogo, né? Tua prima que vende aquele perfume, não sei o que, aquele creminho para passar nas mãos, isso é compra à distância. O consumidor que compra à distância, ele tem o direito de se arrepender dessa compra num prazo de 7 dias. Aí você deve estar perguntando, Renato, quando é que começa a correr esse prazo de 7 dias? É no momento da compra, oi, pode entregar, ou que tu deu o ok,
ou é na data do recebimento do produto. O legislador brasileiro, ele conhecia o fornecedor brasileiro. Se fossem 7 dias da compra, sabe quanto tempo ia levar para chegar na tua casa esse produto? Provavelmente mais de 8 dias, com o prazo já vencido. Então, toda vez que você comprar à distância, você tem o direito de se arrepender em um prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto. Porque o consumidor, ele pode comprar um produto ou absorver um serviço. Então, produto, você tem que receber o produto. Serviço já é da imediata prestação do serviço, que o prazo começa a correr. Porque vamos supor que você baixou o Netflix. Você não vai chegar um dia isso na tua casa. Na hora que você baixou, ali começou aquela prestação. E você tem 7 dias. Você comprou um curso online, você baixou um aplicativo, você fez alguma coisa. Aí é a diferença de produto para serviço. Se for produto, são 7 dias de quando você recebe. Se for serviço, da hora que o serviço começar a ser prestado. Bom, e aí no caso, se você tiver que devolver aquele produto, o gasto, o ônus daquela devolução tem que ser do fornecedor. Claro. Então você recebeu o produto e, pelo amor de Deus, utilidade pública. Não é obrigatório guardar a caixa, tá? Porque o que tem de consumidor que compra o produto, chega, não é nada daquilo que foi oferecido. E aí ele liga e fala, quero me arrepender. Aí o atendente fala, você guardou a caixa? É muito comum, né? Diz pra mim, última vez que você comprou uma geladeira, o que você fez? Você comprou a geladeira, montou e falou, vamos guardar a caixa? Você vai comprar um fogão, vai guardar a caixa? Uma televisão, vai guardar a caixa? Não, a lei não diz que tem que guardar a caixa. A lei diz o seguinte, você tem que se arrepender, você informe o fornecedor do direito de arrependimento e eles devem recolher esse produto. Se eles não puderem recolher esse produto, eles têm que fazer o quê? Os custos de devolução correrão às expensas do fornecedor. Você deu um exemplo interessante que foi o do Netflix, né, de poder fazer aquele serviço. Falando nisso, quando você sai de viagem, por exemplo, você tem o direito de fazer uma interrupção, né, de serviço que você tem prestação em casa, né, sem ser cobrado por isso. Isso, as pessoas às vezes não sabem desse direito. Imagina a academia, o Netflix, a conta de luz, que às vezes você não vai usar. Né? A questão da luz às vezes não é tão comum, porque você tem a geladeira, produtos que você vai ter que conservar, mas de repente na tua casa não tiver, você pode pedir. Qualquer fornecedor de serviço, você pode pedir a paralisação do pagamento, porque não é justo. Não é justo, você não vai estar usando naquele período. Né? O fornecedor não vai ter custo nenhum naquela hora, então você tem esse direito, é um direito do consumidor. Bom, Renato, a gente tem ainda muitas outras dúvidas aí de nossos telespectadores. Eu confesso que dúvidas minhas particulares, porque todo mundo que consome alguma coisa com certeza já teve alguma dificuldade nessa relação. Mas eu vou te pedir para que a gente volte em outro programa para falar mais e outras dúvidas sobre direitos do consumidor, porque é um assunto muito importante e necessário que as pessoas estejam por dentro desse tema. Obrigado por sua participação aqui. Obrigado, eu já faço parte dessa família Boas Novas. Então, se você estiver me assistindo agora, encham o saco deles, mandem muitas perguntas, que aí eles vão ter que me convidar de novo, tá bom? É um prazer estar sempre aqui com vocês. Bom, Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua participação. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!